irmãos e irmãs, nós estamos aqui em mais uma oportunidade para estarmos aprendendo um pouco mais sobre a palavra do Senhor, sobre as suas escrituras. É uma determinação sobre a vida de todos nós cristãos, estarmos aprendendo um pouco mais. Já que recebemos da sua parte a sua revelação, mas precisamos prosseguir em conhecer esse Senhor que nos resgatou, que tem nos revelado, que tem nos mostrado o caminho a qual devemos seguir. E esse caminho está nas Escrituras, nós precisamos conhecer. Nós louvamos a Deus porque nós temos um material que nós temos utilizado. E esse material é essa revista da Cristã Evangélica, editora Cristã Evangélica, onde nós já estivemos estudando o livro de Gálatas e agora nós vamos iniciar a epístola dos Colossenses. Já tivemos então o início, ao qual teve a apresentação da carta. Essa carta é uma igreja ameaçada, a uma igreja ameaçada. Então, essa primeira lição, ela vem tratar dessa apresentação dessa carta. Ela vem falando sobre o autor, sobre a ocasião, o surgimento da igreja, quais eram as heresias que rondavam essa igreja e o mal que essas heresias poderiam produzir a essa igreja. E nós vemos que esses mesmos males podem ainda afetar e produzir um efeito muito doloso, muito nocivo às igrejas de hoje. Precisamos estar bem atentos, precisamos atuar, precisamos agir, precisamos ser bem incisivo, em irmos de encontro, irmos contrário a essas heresias, melhor dizendo. Então, nós vamos estar dando continuidade, terminando essa primeira lição, nós vamos estar agora entrando no ponto 3 dessa lição, que fala assim: os membros da igreja. Então, o apóstolo Paulo dirige-se a eles como os santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colosso, Colossenses 1 e 2. Eram santos, não como supercristãos, mas no sentido de terem sido separados para o uso de Deus. A palavra não sugere a maravilhosa virtudes que uma pessoa possa ter, mas a obra de Deus ao separá-la para um propósito. Vou estar lendo aqui, então, em Colossenses, o versículo 1 e o 2 do primeiro capítulo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e ao irmão Timóteo, aos que se encontram em Colosso, irmãos santos e fiéis, em Jesus Cristo, paz e graça seja convosco da parte de Deus nosso Pai. Amém, irmãos? Paulo então se refere a esses como santo e também como fiéis. Santo no sentido de terem sido separados, terem sido escolhidos, a qual a obra redentora do nosso Senhor Jesus Cristo estava sobre essas vidas. Então haviam sido separados para louvor e honra do nosso Deus, para ser então um instrumento vivo nas suas mãos, separado do mundo, para viver então as boas obras que desde antes da fundação do mundo já estavam propostas para que vivêssemos nela. E ele também se refere a eles como fiéis. Fiéis no desempenho, no dever. Eram homens e mulheres que sabiam que, como santos, o que deveriam viver, como deveriam viver, o que deveriam praticar. Essa é uma responsabilidade sobre as nossas vidas hoje, os santos, aqueles a qual o Senhor separou. Nós temos um dever, nós temos algo para realizar, nós temos algo para cumprir. Não podemos permitir que as nossas vidas estejam contaminadas com o pecado, com aquilo que nos destrói, com aquilo que outrora nos dominava. Porque agora, como homens e mulheres lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, santos que ainda pecam, mas agora podemos rejeitar e nos afastar de todas as iguarias e tudo aquilo que o pecado outrora nos dominava. Porque agora, em Cristo Jesus, nós somos muito mais fortes e podemos dominar aquilo que algum tempo atrás nós não tínhamos como fazê-lo. Então,
nós vamos ver também nesse primeiro versículo que o apóstolo Paulo se identifica, né? Ele traz essa verdade. Ele coloca ali Paulo, o apóstolo. Era necessário que Paulo então se apresentasse. Era necessário que Paulo então mostrasse quem era o autor e quem estava colocando, né, quem estava escrevendo essa carta. Nós vamos ver também que o apóstolo Paulo, ele traz que o apostolado, né, o apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Ele traz ali uma referência de uma vontade, de uma escolha, de uma soberania. Algo que não partiu dele, mas foi uma escolha divina. Deus o separou para que esse fosse o apóstolo dele. Alguém como enviado, alguém que tinha uma responsabilidade, alguém que tinha um compromisso, alguém que tinha um ministério, um serviço a realizar. Né? O termo apóstolo, para que então ele estivesse cumprindo aquilo que cabalmente o Senhor havia entregue para que ele o fizesse. Nós vamos ver também nessa apresentação que o Paulo faz enaltece os irmãos, né? Porque santos e fiéis em Jesus Cristo, Pai seja convosco da parte de Deus nosso Pai. O apóstolo Paulo ali traz uma palavra então, né, de enaltecimento a esses irmãos pela fé e pelo amor que era nutrida, né, na vida deles. Isso é bem interessante e é preciso nós estarmos bem atentos. O apóstolo Paulo está escrevendo para uma igreja, a igreja dos santos e fiéis que estavam naquele lugar. Paulo escreve a esse destinatário. Ele usa então a graça, todo tipo de favor divino, bênção proveniente do Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Quando Paulo traz essa ideia, né, de graça, né, a benevolência, o favor divino, o ato imerecido, né, que vem, né, proveniente do Pai e através do nosso Senhor Jesus Cristo, que está e recai sobre as nossas vidas. Nós precisamos estar bem atento a essas verdades, a qual o Senhor ministra e fala a nosso respeito. Somos santos, não por mérito, mas porque o nosso Senhor Jesus Cristo realizou e aplacou a ira que estava contrário a nós, porque agora, ele em cumprimento a tudo aquilo que era justiça de Deus, ele se fez essa justiça e essa justiça está sobre nós. Não mais as nossas, porque as nossas são um trapo de imundícia. O ponto 4, ele traz, está escrito assim: a saudação à igreja. A saudação era derivada de duas palavras, graça, de caris grego, referindo-se a um favor imerecido da parte de Deus, que resultou num relacionamento, restaurando com ele e as nossas bênçãos que daí advêm. E paz, comparável ao termo hebraico shalom, uma saudação habitual dos judeus, que os apóstolos retomam, dando-lhe um conteúdo teológico, pois expressa a amizade que Deus estendeu aos homens em Cristo. Romanos 5:1. Ambas a graça e a paz são da parte de Deus, nosso Pai. Vamos estar lendo lá, Romanos 5:1. Bom, Romanos 5:1, o apóstolo Paulo escreve assim: assim, pois, porquanto somos justificados por meio da fé, temos paz com Deus mediante nosso Senhor Jesus Cristo. O apóstolo Paulo aqui usa um termo forense, né? E ele nos traz uma ideia de algo que estava em litígio entre duas partes, Deus e o homem pecador. Mas, justificados agora pela fé no sacrifício de Jesus Cristo, essa situação é transformada. Essa situação ela é mudada num ato poderoso, eficiente e eficaz do nosso Senhor Jesus Cristo. A tranquilidade, a paz relacionada à paz mental e tranquilidade que surge a partir da reconciliação com Deus, de uma sensação de ter recebido o favor divino. Essa paz que recebemos, a qual o apóstolo Paulo se refere aqui, nos traz uma ideia. A minha mente agora fica em paz e tranquila porque eu sei em quem realmente eu tenho crido. E eu sei o valor do sacrifício dele.
eu sei que esse ato é poderoso para me justificar perante Deus. Esse ato é poderoso para que as bênçãos da salvação estejam sobre a minha vida. Todo aquele que crê e é justificado em Cristo Jesus. E sendo justificado em Cristo Jesus, é uma nova criatura, tem paz com Deus. E essa paz com Deus nos faz encararmos um momento como esse, a qual nós temos vivido e temos passado, de tanta incerteza, como nós sabemos, mas nos dá uma certeza que Deus operou e continuará operando e fazendo aqueles que verdadeiramente o temem. Que nós estejamos sempre atentos àquilo que as Escrituras dizem a nosso respeito. Após esse momento, após essa introdução da carta, nós vamos ver aqui na nossa revista o ponto 4. Nesse ponto 4, então, ele traz uma estrutura dessa carta. O que essa carta tem, o que ela vai nos mostrar, o que ela vai nos ensinar, o que nós vamos encontrar nessa carta. Então está assim escrito: Colossenses é uma epístola com ênfase na doutrina de Cristo. O seu tema é a supremacia e a plena suficiência de Cristo. O seu conteúdo pode ser esboçado como segue: a suprema e a plena suficiência de Cristo. Aí nós vamos encontrar dois quadros. O da esquerda fala da doutrina, são os capítulos 1 e o 2. A introdução do 1 ao 14. A saudação é o primeiro capítulo, o 1 e o 2. A gratidão pela fé dos Colossenses, capítulo 1, do 3 ao 8. E a oração pelo crescimento dos Colossenses, está no capítulo 1, do 9 ao 14. Depois, então, nós vamos encontrar o ponto 2 nesse mesmo quadro, que fala da supremacia de Cristo, do capítulo 1, do 15 ao 29. Na criação, do 1, do 15 ao 17. Na redenção, do 1, capítulo 1, do 18 ao 23. E na igreja, no capítulo 1, do 24 ao 29. A plena suficiência de Cristo, no capítulo 2, do 1 ao 23. Em relação à filosofia, no capítulo 2, do 1 ao 10. Em relação ao legalismo, no capítulo 2, do 11 ao 17. Em relação ao misticismo, do 2, do 18 ao 19. E em relação ao asceticismo, que é no capítulo 2, do 20 ao 23. Já no quadro da direita, nós vamos encontrar a prática. E aí está nos capítulos 3 e 4. A nova vida do crente em Cristo, no capítulo 3, do 1 ao 17. Individualmente, no capítulo 3, do 1 ao 11. Reciprocamente, no capítulo 3, do 12 ao 17. No ponto 2, a nova vida de Cristo e os relacionamentos domésticos, no capítulo 3, do 8 ao 21. Entre marido e mulher, no capítulo 3, do 18 a 19. Entre os filhos e pais, no capítulo 3, do 20 ao 21. A nova vida em Cristo e as obrigações do emprego, dos empregados para com os patrões, no capítulo 3, do 22 ao 25, dos patrões para os empregados, do 4 ao 11, e a nova vida em Cristo e a piedade, nos capítulo 4, do 2 ao 6. Pela oração, no capítulo 4, de 2 ao 4, pelo bom testemunho, no capítulo 4, do 5 ao 6, e aí nós vamos encontrar a conclusão e as observações pessoais, que está no capítulo 4, do 7 ao 9, e as saudações finais, que está do 4, do 10 ao 18. A revista agora nos traz algo para os dias de hoje. Está assim escrito: os capítulos da carta de Paulo à igreja de Colossos verifique a ênfase na supremacia de Cristo, como também a sua plena suficiência. E observe como podemos relacionar tudo isso com as heresias enfrentadas hoje. Como as nossas igrejas estão sofrendo por danos de heresias. Coisas que estão sendo lançadas, coisas que estão sendo trazidas para o seio da igreja. Como nós vimos anteriormente, nesse mesmo estudo, ele fala da licenciosidade na moralidade sensual, fascinação pela astrologia, demonalização e o espírito do mundo, mescla de ideias procedentes de muitas religiões, secretismo religioso,
desintegração da vida familiar. Então nós vamos encontrar algumas coisas que hoje continuam trazendo males à igreja, né? As heresias, né? O gnosticismo, a influência do judaísmo, né? A influência da cultura grega, né? Com toda a sua filosofia. Então, meu amado, nós precisamos estar atento a todas essas coisas. A igreja de hoje, ela continua sendo invadida, né? Por essas heresias. Mas nós precisamos estar, assim como Paulo escreve a Colossos, nós precisamos estar atentos à supremacia de Cristo e à sua suficiência. Nele, todas as coisas são completas. Nós não precisamos agir novamente como se atuava no Antigo Testamento. Em Cristo Jesus, todas as coisas foram feitas. Em Cristo Jesus, todas as coisas se completam. Tudo aquilo que ela sombra, agora volta a ter a sua realidade. Em Cristo, todas as coisas foram criadas nele e para ele. Então, nele, tudo está resolvido. Nós vamos agora concluir essa primeira lição da carta aos Colossos. Embora a heresia existente entre os colossenses contivesse muitos e diversos elementos, o cerne dela era a negação da suficiência da salvação em Cristo Jesus. Irmãos, esse ponto aqui é primordial nos dias de hoje. Salvação. Não há nenhum outro meio se não for o nosso Senhor Jesus Cristo. O segundo entendimento, a eficiência do sacrifício de Cristo. Ele é eficaz e poderoso para nos justificar. Não podemos permitir que nenhum outro ensino possa adentrar em nossas vidas. A igreja do Senhor precisa rechaçar qualquer outro ensino que possa tirar o Cristo do centro da salvação. Todas as escrituras apontavam para ele, fala sobre ele, fora aquilo que precisava ser revelado, ele se revelou, ele se mostrou a nós, e é isso que nos basta. E nós precisamos estar bem atentos a essas coisas. Não permitir que ensinos possam adentrar e, infelizmente, levar por outros caminhos. A igreja não pode, de maneira nenhuma, adotar qualquer outra coisa que o Cristo não seja o centro da sua adoração, o centro do seu louvor, a palavra pregada, porque é ela que nos ensina, é ela que nos leva a estarmos compreendendo o que o nosso Senhor, o que aquele que pagou o preço, aquele que nos realizou o sacrifício vicário por amor a nós. Então nós precisamos estar bem atentos e ligados a essa verdade. A epístola pode ser sumariamente com a palavra contida em Colossenses 3,11. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Ele possui, meu amado, a perfeita natureza divina. Porque Ele é Deus. Né? Ele é a realidade divina. Ele, né, nos traz quem é esse Deus. Ele é Deus. Vamos lá ver em Colossenses 2,9 o que ele fala a esse respeito. Que ele é Deus. Em quem habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Toda a plenitude, a perfeição divina. A natureza, a essência divina. Ele tem a verdade divina nele. Por isso, meu amado, ele é Deus. Agora, ele como Criador. Em Colossenses 1,16 está assim escrito: por meio dele, todas as coisas foram criadas, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Tudo que é visível e tudo que é invisível, sejam tronos ou domínios, ou principados ou poderes, tudo foi criado por meio dele e para ele. Criar, produzir a partir do nada. Nós temos essa certeza
Tudo que foi criado, tudo que foi feito, ex nihilo, a partir do nada. Então, como Criador, Ele é aquele que detém todas as coisas. Nós temos também aqui o Cristo como Salvador nessa mesma carta. Nós vamos encontrar isso em Colossenses 1:20 e Colossenses 3, 2, do 13 ao 14. Então, primeira, Colossenses 1:20. E por meio dele, reconciliar todas as coisas consigo, quer sejam as que estão na terra, como as que estão nos céus, havendo feito a paz por meio do sangue da sua cruz. E no capítulo 2, do 13 ao 14, e a vós que estáveis mortos em vossos pecados e na incircuncisão de vossa carne, ele vos deu vida com ele, perdoando-nos todos os nossos pecados. E mediante seus mandamentos, cancelou o documento de nossas dívidas, o qual nos era adverso, tirando-o no meio e cravando em sua cruz. É a realidade desse que nos resgata do poder do pecado. O pecado perde toda a sua força contra as nossas vidas, porque agora nele, em Cristo Jesus, nós podemos dominar esse pecado. O poder que a morte, ela é vencida, então. Porque o apóstolo Paulo também escreve em uma das outras suas cartas e diz assim: ó morte, onde está o seu aguilhão? Né? Porque ele nos salva, ele nos resgata, ele nos dá um livramento, ele nos livra do poder do pecado, a ação divina. E nós encontramos também aqui que é a cabeça do corpo da igreja, em Colossenses 1:18. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, porque ele é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que ele tenha primazia em tudo. É uma forma figurada, né, que ele está trazendo aqui. É como uma massa íntegra, né, agregada, coletiva e ligada. Essa é a igreja. Nós somos um corpo, por isso que não existe a igreja solitária. Eu sou e pertenço a Cristo, mas eu não quero a igreja, eu não quero o corpo, eu não quero ter contato. Não há como separar essa realidade de ser cristão e estar agregado, estar em congregação, estar unido e ser um com meu irmão. Nós precisamos entender essa verdade. A igreja solitária, ela não está indo de encontro à verdade da criação. Não está indo à verdade da criação da igreja. Quando o Cristo então declara essa igreja, ele declara com essas verdades. Um povo agregado, unido, no mesmo propósito, na mesma direção, um povo que se defende, um povo que cuida um do outro, um povo que se preocupa um com o outro, um povo que adora junto, um povo que louva o Senhor junto, um povo que busca Ele em oração junto. Então nós precisamos estar sempre congregando, precisamos estar sempre juntos, precisamos estar sempre atuando, porque até mesmo os dons e os talentos que Ele nos concede. Os dons e os talentos que Ele nos concede é para a edificação desse corpo. Aquilo que eu recebi do Senhor é para que o meu irmão seja, então, edificado. E aquilo que o meu irmão recebeu do Senhor é para que ele me edifique. E aí, então, todo o edifício, a qual Cristo é o cabeça, a qual Ele é o suporte, a qual Ele é a pedra angular, ele vai ser bem edificado. Vai ser bem edificado dentro dos seus ensinos, dentro dos dons e os talentos que eles vão estar nos distribuindo, dentro das verdades de cada um no seu devido lugar, contribuindo para a honra e glória dele, não para o louvor do homem. E então nós chegamos ao final dessa primeira lição de Colossenses. E aí o autor termina assim: em Colossenses, contemplamos Cristo em sua radiante glória. Essa é a razão suficiente para estudar a epístola, que o prezado aluno o faça com real interesse de crescer em Cristo sobre a iluminação do Espírito Santo. Então agora eu vou orar para que nós sejamos iluminados pelo Espírito e venhamos realmente crescer com aquilo que nós vamos aprender com a epístola do apóstolo Paulo aos Colossenses. Deus Pai, soberano e eterno, louvado seja o teu santo e poderoso nome. Que o teu Espírito venha realmente, Senhor, iluminar as nossas vidas,
Mostrar, Senhor, o caminho que Tu tem reservado e preparado para todos nós. Senhor, que esta carta venha trazer ensinos profundos, para que venhamos realmente, Senhor, não jamais permitir que nada possa, Senhor, assumir o lugar de Cristo em nossa caminhada cristã, em nossa vida cristã e tudo que fazemos. Porque a supremacia e a suficiência está nele. Em Cristo Jesus, tudo está perfeito. Nós não temos mais falta. Nós não precisamos mais viver as práticas do antigo. Porque todas as coisas, meus amados, já foi realizado. E nós louvamos a Ti por isso, Pai. Porque tudo foi feito para a louvor e honra do Teu nome. Então eu te peço que Tu nos abençoe. Que Tu esteja abrindo as nossas mentes. Que Tu esteja fazendo conforme a Tua vontade sobre cada um de nós. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que Tu nos concedeu como Tua igreja, para aprendermos mais de Ti e desta forma crescermos e assim avançarmos com aquilo que Tu tem reservado para cada um de nós. Eu louvo o Teu nome, em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Nós vamos estar agora encerrando com o mote da nossa escola bíblica. Lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Salmo 119, versículo 105. Amém?